Hinos e poesias. Hinos que tocam, histórias que inspiram. Com Jonas Silva. Olá, sou Jonas Silva. Seja muito bem-vindo ao canal Hinos e Poesias. Hinos que tocam, histórias que inspiram. A história que irei compartilhar com você hoje é a história do hino Sou Feliz com Jesus. A versão que conhecemos foi traduzida a partir do título original It is Well with My Soul. Vale muito lembrar que muitos dos nossos hinos foram escritos a 4 mãos. Ou seja, o compositor criou a melodia e o poeta a letra. O hino Sou Feliz com Jesus é um desses, e eu não poderia deixar de acrescentar mais 2 mãos, a do tradutor. Gostaria que você vivenciasse comigo a história desse hino e refletisse a história em particular de cada personagem, do poeta, do compositor e do tradutor. Numa sequência, gostaria que você gravasse esses 3 nomes: Horatio, o poeta, Philip, o compositor, e William, o tradutor. Inicialmente, quando pensamos no título desse hino, Sou Feliz com Jesus, ou mesmo na tradução do inglês ao pé da letra, de forma literal, Está tudo bem com minha alma, nos leva a um sentimento de gratidão e alegria. E é natural que dificilmente alguém vá pensar em problemas ou tribulações. Muitos autores escrevem hinos de louvor e ação de graças, pois a beleza natural da criação de Deus nos remete a um sentimento de satisfação, gratidão e alegria. E por si só inspira o poeta a compor a poesia. No entanto, a morte e eventos trágicos fazem parte da vida cotidiana, testando até mesmo a fé dos crentes mais fortes. E acredite, circunstâncias trágicas frequentemente inspiraram grandes hinos. Mas em quais circunstâncias este hino foi escrito? Antes que eu comece a narrar a história, acompanhe comigo uma leitura bíblica que se encontra em Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições ou provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Acompanhe comigo essa história inspiradora do hino Sou Feliz com Jesus. A letra desse hino foi escrita por Horatio Gates Spafford. Nascido em 1828, ele foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Horatio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago e, mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com o evangelista Moody e com um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Era um entusiasta professor da escola bíblica dominical e atuava arduamente no trabalho social. Tinha apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras. Advogado bem-sucedido, suas condições financeiras permitiram-lhe fazer grandes investimentos imobiliários em uma área da cidade de Chicago. Quando tudo parecia ir tão bem, seu único filho adoece e morre dias depois. De alguma forma, ele foi capaz de proclamar como a mulher sunamita em 2 Reis, no capítulo 4, verso 26. Após a morte de seu único filho, ela disse: Está tudo bem. Embora seu filho tenha finalmente sido trazido de volta à vida pelo profeta Eliseu, sua fé pode ter ressoado em Horatio Spafford. No ano seguinte, no dia 9 de outubro de 1871, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Esse incêndio matou centenas de pessoas e deixou milhares desabrigados. Horatio teve uma grande perda financeira por causa desse incêndio que destruiu cerca de 1/3 da cidade de Chicago. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Esses 2 anos permitiu-lhe aproximar mais do Senhor, recusou-se a desesperar
e com renovado vigor também se empenhou nos assuntos jurídicos e comerciais. Seus esforços foram bem-sucedidos e, procurando um refrigério e descanso, ele planejou férias com a família na Escócia. Tudo corria conforme planejado. As passagens para ele, esposa e suas 4 filhas haviam sido reservadas no navio francês Ville du Havre, que partiria em novembro de 1873. Enfim, chega novembro. A tão sonhada viagem em família aproxima-se. No entanto, demandas inesperadas de negócios interromperam esses planos. Em vez de cancelar a viagem, decidiu enviar a esposa Ana e suas 4 filhas, Anne, Margaret, Elizabeth e Taneta, planejando encontrá-las um pouco mais tarde. O Wright Spafford acompanhou sua esposa e filhas até o porto de Nova York. Em meio a acenos de despedida, o navio Ville du Havre alcança as águas do Atlântico Norte. O Wright então voltou a Chicago para concluir suas transações comerciais pendentes. Dias depois, em 22 de novembro, quando todos os passageiros do Ville du Havre dormiam, apareceu da escuridão um navio inglês, Lockhart, que colidiu fortemente, provocando um forte estrondo. Logo percebeu que o estrago era muito grande e irreparável. O navio francês, Ville du Havre, afundou 15 mil pés nas águas frias do Oceano Atlântico em 12 minutos. 226 pessoas morreram naquele naufrágio, incluindo as 4 filhas de Wright. Milagrosamente, a senhora Spafford foi resgatada com vida. 10 dias depois, os poucos sobreviventes da tragédia chegam a Cardiff, no país de Gales. De lá, Ana envia um telegrama para seu esposo com a seguinte mensagem: salva, porém só, o que devo fazer? Imediatamente após receber o telegrama, Wright pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Próximo ao local do acidente, alguém o avisou que estavam passando pelo local onde havia acontecido a tragédia. Spafford, ao voltar para sua cabine, profundamente comovido e sustentado pelo Deus que inspira canções, de posse de um lápis de papel, escreveu um dos mais belos hinos da história. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Spafford escreveu seu único hino, que proporcionou consolo a tantas pessoas, continua a confortar e inspirar, e talvez nos ajude, a mim e a você, a ter empatia por pessoas que conhecemos que experimentam dor e tristeza avassaladoras. Spafford teve grandes perdas de forma catastrófica, não natural. Teve um pedaço de si arrancado do peito. Mesmo assim, não deixou de se alegrar em Jesus. Escreveu em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo em um momento em que ele pôde sentir o conforto da paz que está acima de tudo, acima de todo o entendimento humano que só Cristo pode dar. Quando retornou para Chicago com sua esposa, o Wright Spafford mostrou a letra que criara de Sou Feliz com Jesus para seu amigo, o músico Philip Paul Bliss, e pediu que criasse uma melodia para a poesia que escrevera. Com uma personalidade carismática e com uma bela voz de barítono, Philip Paul Bliss é o segundo compositor cristão mais famoso da história. Se tivesse vivido tanto tempo quanto Fanny Crosby, Charles Wesley, Ira Sankey, ele poderia ter superado todos eles, como o maior compositor de música cristã e o mais amplamente cantado de todos os tempos. Mas um trágico acidente ferroviário ceifou sua vida aos 38 anos de idade.
O Sr. Bliss nasceu no dia 9 de julho de 1938 em Clearfield, na Pensilvânia, numa simples cabana de madeira em uma região de pessoas humildes. Seu pai, o Sr. Isaac Bliss, era um cristão dedicado. Seu pai era um amante da música e foi através de seu pai que ele desenvolveu uma paixão pelo canto. Ambos frequentavam a igreja metodista. Aos 10 anos de idade, ele ouviu o piano pela primeira vez e isso aumentou sua vontade de se tornar um músico. Vale a pena relatar o fato. Às vezes ele recebia permissão para ir à cidade vender verduras de porta em porta. Era um meio de ajudar no orçamento da família, mas também de colocá-lo em contato com outras pessoas. Certo sábado, com sua cesta cheia de verduras, o garoto desajeitado e descalço, de 10 anos de idade, ouviu a música mais doce que já ouvira. As únicas coisas que ele conseguia tocar melodias eram os caniços arrancados no pântano próximo à sua casa. Quase inconsciente do que estava fazendo, ele escalou a cerca do jardim de uma propriedade rural e entrou na casa sem ser visto. Na porta da sala, ele ouviu uma jovem tocando piano, o primeiro que ele já tinha visto. Quando ela parou, ele exclamou impulsivamente: "Ó moça, por favor, toque mais, não pare." Assustada, a jovem se voltou e viu o estranho menino descalço diante dela. Imediatamente exclamou: "Saia já daqui com seus pés grandes, sujos e descalços." O menino não tinha percebido que havia invadido a casa e voltou desolado para a rua. Philip Paul Bliss compôs a melodia de Sou Feliz com Jesus. No entanto, foi apresentada pela primeira vez na sexta-feira, dia 24 de novembro de 1876. O Sr. Bliss cantou numa reunião de obreiros dirigida por Moody no Farrow Hall de Chicago. Mais de 1000 pregadores estiveram presentes naquela data. Em seguida, dirigiu um culto para os 800 detentos da prisão do estado de Michigan. E em genuíno arrependimento, muitos deles choraram quando ele falou do amor de Deus e cantaram o hino Aleluia, What a Savior. O Sr. Bliss passou o período de Natal daquele mesmo ano, alguns dias depois, com sua mãe e irmã na Pensilvânia, e planejou voltar para Chicago para trabalhar com Moody em janeiro do ano seguinte. Um telegrama, no entanto, chegou pedindo que ele voltasse mais cedo, a fim de participar de reuniões anunciadas para o domingo seguinte ao Natal. Ele enviou uma mensagem então, através da ferrovia Buffalo Lake, que dizia o seguinte: bagagem despachada. Estarei em Chicago na sexta noite. Deus os abençoe para sempre. Ele decidiu então deixar seus 2 filhos, Philip Paul, de 1 ano, e George, de 4, com sua mãe. Então chegou o dia que atordoaria o mundo cristão. 29 de dezembro de 1876. O trem, o Pacific Express, estava atravessando uma ofuscante nevasca. Estava cerca de 3 horas atrasados numa tarde de sexta-feira. 11 vagões puxados por 2 locomotivas estavam se arrastando pelas enormes nevascas, aproximando-se da cidade Ashtabula, Ohio, passando por uma ponte de cavaletes que atravessava um rio. A primeira locomotiva desencarrilhou e atingiu um terreno sólido do outro lado, mas todo o resto despencou 23 metros, barranco abaixo, para dentro da água gelada. 5 minutos depois que o trem caiu, começou um incêndio. Tomados pela ventania do vendaval, os vagões de madeira se incendiaram com as chamas. O Sr. Bliss conseguiu se libertar e rastejar até um lugar seguro através de uma janela. Ao descobrir que sua esposa havia ficado presa sob as ferragens dos assentos, ele voltou ao vagão e bravamente permaneceu a seu lado, tentando libertá-la
enquanto as chamas dominavam seus corpos. O mundo evangélico, ainda atordoados pela tragédia. Alguém disse naquele dia: o céu ganhou uma estrela. William Wedding Etzminger foi um dos 6 missionários pioneiros no Brasil. Em abril de 1891, casou-se com Madge Grace Griffith. O casal foi enviado ao Brasil pela Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, sediada em Richmond, Virgínia. Chegou a Salvador, Bahia, em 11 de agosto de 1891. Após sua chegada ao Brasil, foi acometido por febre amarela e malária. O casal, pouco tempo depois, foi para o Recife e na capital pernambucana morreram os 2 filhos, Margarida, em 1891, e William Júnior, em 1894. O casal permaneceu durante mais de 7 anos naquele lugar. Em 1900, com sua esposa muito doente, William transferiu sua residência para o estado do Rio de Janeiro. Em 1904, verificou que estava leproso. Viajou aos Estados Unidos para tratamento e em 1908 retornou curado. Ainda em 1908, sob o impacto da terrível doença, mas curado, William traduziu o hino It is Well With My Soul, de Horatio Gates Spafford, hino constante do cantor cristão, de número 398. Tendo passado por grande provação, William, tal como Horatio, que perdeu 4 filhos no naufrágio do transatlântico Ville du Havre, poderia escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino foi publicado em 5 de novembro de 1908. Depois de Salomão Luiz Ginsburg, foi o maior etnógrafo entre os missionários no Brasil. Etzminger escreveu, traduziu ou adaptou pelo menos 72 letras de hinos para o cantor cristão. Em 1920, com sua esposa muito doente, viajou para os Estados Unidos, onde ela veio a falecer. William faleceu e foi sepultado em 11 de janeiro de 1930 no cemitério municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A história em particular de cada um desses personagens, as circunstâncias, mesmo que em épocas diferentes, mostra-nos que essa felicidade e paz só pode experimentar quem tem comunhão com Cristo e descansa em seus braços. Mesmo em meio à tragédia e situações de aflições, somos envolvidos pela paz que somente Jesus pode dar. Sou feliz com Jesus.